O anjo respondeu: as suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens buscarem Jope certo Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, que está perto do mar. Quando o anjo que falou com Cornélio se retirou, este chamou 2 de seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, e enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Foi arrebatado no seu sentido, em algumas versões diz isso. E viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Havia nele toda espécie de quadrúpedes, bem como os répteis da terra e as aves dos céus. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Pedro, porém, respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Olha só, não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda pensava na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte de um centurião Cornélio. Ele é um homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse a você à casa dele, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava. Olha só, um dia depois chegaram a Cesareia e Cornélio os esperavam com os parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés, adorando. Pedro, porém, o fez levantar, dizendo: levanta-se, eu sou apenas um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas reunidas ali. E ele lhe disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Veja bem só, olha o que o Pedro está dizendo. Vocês sabem que eu não posso entrar na casa de vocês. Vocês sabem que eu não posso ter nenhum tipo de contato com um gentio. Eu não posso nem mesmo visitá-los. Entretanto, olha só, Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de impuro ou imundo. Lembra da visão? Lembra da visão que Pedro teve? Que Deus mostrou dos animais como um lençol que descia? Por isso, quando fui procurado, vim sem nenhuma objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? E Cornélio então respondeu: há 3 dias eu estava
nesta mesma hora, há 3 dias, a esta mesma hora, às 3 da tarde, eu orava na minha casa. De repente, um homem se pôs de pé diante de mim, em roupas resplandecentes. E disse: Cornélio, Deus ouviu suas orações, lembrou-se de suas esmolas. Mande alguém a Jope buscar a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim mandei buscar você imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Olha só que interessante esse texto. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor ordenou que você nos diga. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Amém? Mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Olha só, vou repetir esse texto. Mas de todas as nações, tá? De todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. 36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel? Que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós, olha o que o Pedro está dizendo, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, onde o mataram, pendurando-o em um madeiro. Mas versículo 40 diz: Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus já havia designado, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e... Jesus é juiz de vivos e de mortos. Todos comparecerão diante dele. Todos os profetas dão testemunha dele, de que todo aquele que nele crê, olha que lindo, recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Amém. Glória a Deus. Você pode adorar Jesus? Glória ao nome do Senhor. Esse texto é um texto muito importante para nós nessa noite, para a gente meditar, porque veja só, irmãos, tem um homem, por nome de Cornélio, como nós lemos, ele é um centurião é um oficial do exército romano, que comandava uma unidade militar composta por 100 soldados. Este homem, ele é muito bem conceituado no Império Romano. Ele tem uma grande responsabilidade, né? Mas ele também é um gentio, ou seja, ele não é um judeu, ele não é alguém que tem um comprometimento com o judaísmo ou com
ou ele não é da linhagem dos judeus. Então ele é considerado um gentio. Quais são as características de Cornélio? Cornélio, como um militar, como um comandante, como um centurião, como alguém que está comandando uma tropa de 100 homens, ele é líder, ele é um homem, ele tem que ser um homem corajoso e ele tem que ser um homem disciplinado. Ok? Isso são características da sua liderança como um comandante de uma tropa de soldados. Agora, é interessante pensar que a Bíblia mostra outra característica de Cornélio. A Bíblia diz que ele é um soldado, alguém influente, ele pertence ao concílio romano, né, ou ao Império Romano, mas a Bíblia fala de algo que a gente precisa aqui prestar atenção. A Bíblia diz que ele era um homem piedoso, a Bíblia diz que ele era um homem temente, a Bíblia diz que ele era um homem referência para a sua família, a Bíblia diz que ele era generoso e ele era dedicado. O que esse homem tem de diferente? Veja bem que na religião ou no Império Romano, eles não eram monoteístas, eles eram politeístas. O que é isso? Politeístas eram aqueles que criam em vários deuses. Vários deuses. Ok? Coloca para mim Atos 10:3, que nos chama a atenção esse texto. Porque, volta um pouquinho no 2, acho que é o 2, aqui. Ele e toda a sua família eram religiosos. Em algumas versões da Bíblia diz piedosos. Tá? Piedade tem a ver com devoção, tem a ver com uma adoração, com uma religiosidade. Eles eram tementes a Deus e davam muitas esmolas ao povo. E orava continuamente a Deus. Aqui Deus está com letra maiúscula, não está com letra minúscula. E também não está dizendo que é aos deuses. Mas ele, como pertencia ao Império Romano e como um gentio, ele deveria estar acreditando em vários deuses, e não em um único Deus. Mas é que ele tem contato próximo com o judaísmo, ele tem contato próximo com os judeus. E agora ele começa a perceber, Cornélio começa a perceber que essa crença em vários deuses não está ajudando muito. Essa crença em vários deuses, quando você vai para o Império Romano, por exemplo, para o romanismo, você vai descobrir que eles criam no deus Júpiter, no deus Juno, no deus Marte, no deus Vênus. Eles creem em vários deuses, eram deuses e deusas que permeavam a ideia de todos os romanos, de todo o Império Romano. Mas Cornélio está sendo diferenciado dos demais. Ele está orando, ele está sendo religioso, ele está sendo piedoso, temente a Deus, ele está dando esmolas, ele está fazendo caridades, ele está tendo ações de um verdadeiro cristão, vamos dizer assim, ou de um verdadeiro religioso. Então, as características de Cornélio é piedade, ele é religioso, ele é comprometido com sua fé, ele é temente a Deus, ele respeita a Deus, ele tem reverência por Deus, ele é referência para a sua família, porque ele promove, né, dentro do seu seio familiar, uma conduta de liderança até no meio religioso, ele leva a sua casa toda a adorar também, a se prostrar também, a servir também. Ele é generoso, ajudava as pessoas, e ele é dedicado, buscava a Deus continuamente. Aí, amados, acontece um fato. Quando ele está orando, às 3 horas da tarde, aparece um anjo para ele.
às 3 horas da tarde, versículo 3, aparece um anjo para ele e diz que ele viu claramente o anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Vai lá, o 4. E ele, atemorizado com aquela visão, né? Ele respondeu: o que é, Senhor? O que foi? O que é que eu fiz? Não. Aí o anjo vem com a seguinte informação: suas orações e as suas esmolas subiram como memorial diante de Deus. Agora para pensar comigo aqui. Eu estava refletindo nessa passagem. Agora escuta, um homem bem conceituado no seu trabalho. Ele é bem conceituado na corte romana. Ele lidera 100 soldados. No trabalho ele está muito bem. Religiosamente, está também aparentemente muito bem. Ele é piedoso, dá esmolas, faz caridades, ora a Deus, busca a Deus. E daqui a pouco aparece um anjo para ele, falando com ele. Irmãos, era para o Cornélio dizer assim: eu estou de boa, está tudo bem comigo, está tudo certo comigo. Era ou não era? Está tudo certo comigo. Espera aí, eu estou fazendo... Porque não poucas vezes a gente conversa com pessoas nas ruas, amigos, e que a pessoa diz assim: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não mato, eu não roubo, tá? Outros dizem assim: eu não fumo, eu não bebo, eu não faço mal para ninguém. Por que é que eu preciso ir para a igreja? É assim? A gente já falava assim. A gente falava desse jeito. Aí a impressão que dá é que nós mesmos nos auto-justificamos, dizemos: olha, eu sou tão bom que está tudo certo comigo, eu não preciso de mais nada. O Cornélio poderia bater no peito e dizer assim: olha, um anjo do céu desceu e falou comigo, que as minhas orações foram ouvidas. Espera aí, Deus está me ouvindo. Só que o anjo não parou com a mensagem aí. Então, a gente percebe uma verdade nesse texto. Qual é a primeira verdade nesse texto? Ser religioso não garante salvação diante de Deus. Primeira verdade. Ser religioso não garante salvação diante de Deus. As orações foram ouvidas, subiu como memorial, as suas ações estão corretas, porém, ainda te falta uma coisa. Versículo 5. Agora que você sabe que está no caminho, você precisa ter toda a verdade completa. Agora mande alguns homens buscar em Jope certo Simão, também chamado Pedro. E o que é que o Cornélio faz, irmão? Cornélio faz o seguinte: quando termina o encontro com o anjo, essa que ele tem com Pedro, ele diz assim: quando o anjo me deixou, eu imediatamente fui fazer o que Deus me mandou fazer por intermédio daquele anjo. Agora, irmãos, escute isso. Por que é que Pedro tinha que entrar na casa de Cornélio? Outra verdade que eu entendo aqui. No versículo de número 38, a Bíblia diz assim, que nós precisamos ter prontidão para pregar o Evangelho. Volta lá, no 3. Quando o Cornélio está orando, o anjo aproxima, fala com ele, e o anjo deixa Cornélio. O Cornélio diz o seguinte: eu tenho que imediatamente fazer o que Deus mandou eu fazer. Só eu ficar fazendo o que eu acho que está certo, não dá certo. Só eu ficar fazendo o que eu acho que está certo, não dá certo.
Eu preciso ouvir o que Deus exatamente quer falar comigo. E aí, então, Deus manda ele chamar a Pedro, e Pedro vai entrar na jogada. Olha só, Deus também estava agindo em Pedro. Versículos de número 34 a 35. Vamos lá agora. Versículos de número 34 a 35, o Pedro vai entender. Lembra da visão que Pedro teve? Qual era a visão que Pedro teve? Pedro teve uma visão dos bichos que eram considerados imundos para os judeus, e ele disse: não, Senhor, não vou comer isso aí não. Aí Deus olha para ele e diz o seguinte: olha, não chama imundo o que Deus purificou. Não é isso? Espera aí. Como assim? Sabe por quê, irmãos? Verdade. Antes mesmo de você crer em Jesus, antes mesmo de nós recebermos a Jesus, ele já tinha nos purificado. Antes mesmo de você receber Jesus como seu Salvador, ele já tinha perdoado os seus pecados e os meus. Antes mesmo de nós entregarmos nossa vida a Jesus, ele já nos perdoou. Pela sua morte lá na cruz, ele já nos perdoou. Então, Jesus está dizendo, Deus está dizendo para Pedro o seguinte: olha só, essa ideia dessa exclusão de classes, essa exclusão de pessoas, de achar que um é diferente do outro, que um é melhor que o outro, para mim não existe isso. Eu não faço acepção de pessoas. Eu já purifiquei a todos, eu já morri por todos, eu já perdoei o pecado de todos, eu já salvei a todos, e todos precisam ouvir que eu sou o único Senhor e Salvador das suas vidas. Então você vai precisar entrar na casa do Cornélio e dizer para ele quem eu sou, mostrar para ele quem é o teu Senhor, quem é o teu Salvador, para que ele também creia. Então Deus não faz acepção de pessoas. Então eu preciso entender o seguinte: primeira verdade, ser religioso não garante a salvação diante de Deus. Segunda verdade, o evangelho precisa ser pregado. Deus está tratando com Pedro e está dizendo: Pedro, você vai entrar lá. Tem vezes, irmãos, que nós não queremos falar para determinadas pessoas. Possa ser que você encontre com alguém, talvez você fale com alguma pessoa, mas você diz assim: puxa, aquela pessoa tem me causado tantas coisas ruins. Talvez aquela pessoa tenha te perseguido, talvez aquela pessoa tenha te maltratado, quem sabe aquela pessoa tem feito coisas tão ruins, você diz assim: mas será que ela também é digna de salvação? Mas será que também ela é digna de ser um servo do Senhor? E a Bíblia diz categoricamente que sim, que ela também precisa de Jesus, assim como eu e você precisamos. Então Deus trata com o pecador, Deus trata com quem já é salvo, para com o pecador, para que ele receba, e para quem é salvo, para que seja uma testemunha viva para os que ainda não foram encontrados. Você e eu precisamos entrar na casa de muitos Cornélios aí no mundo e pregar o evangelho e falar de Jesus. Tem muita gente piedosa aí fora, tem muita gente aí religiosa que precisa conhecer Jesus, e nós precisamos, irmãos, pregar esta verdade, falar desta palavra, anunciar este evangelho a todas as pessoas. Tem alguém esperando por você. Assim como eu e você estávamos um dia precisando de alguém, de um Pedro para falar para nós, também tem muitas pessoas precisando de você para entrar lá e fazer com que essa pessoa conheça a verdade. O Cornélio disse: imediatamente mandei chamar você, e agora estamos todos aqui para ouvir o que você tem a falar para nós. E é interessante pensar que Deus estava agindo em Pedro, Pedro foi e pregou o evangelho, e olha só o teor da pregação de Pedro, versículo de número 43. Olha só o versículo de número 43. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, recebe o perdão por meio
do seu nome. Esse é o teor da nossa pregação. O teor da nossa pregação é: Jesus morreu pelos nossos pecados, perdoou-nos de toda a injustiça, salvou-nos, nos libertou, temos vida nele. O Senhor o ressuscitou ao terceiro dia, ele vivo está, e ele quer fazer morada no teu coração. Primeira verdade é que ser religioso não garante salvação diante de Deus. Segunda verdade nesse texto é que todos nós precisamos pregar o evangelho. Terceira verdade nesse texto é que o Espírito Santo foi derramado sobre todos aqueles que receberam a palavra de Deus. Todos aqueles que receberam, olha o versículo 44. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Vai lá. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. Mas eu achei que era só para nós que éramos judeus. Achei que era só para nós que somos povo eleito do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não é propriedade exclusiva de nenhum de nós. O crente não pode achar que Jesus é só dele. Jesus é para o mais vil pecador. Para um grande pecador existe um grande Salvador e o nome dele é Jesus. Então você nesta noite, que é salvo em Jesus, você que foi liberto por Jesus, você que conheceu a Jesus, que está aqui adorando a Jesus, você tem uma missão. Sua missão é pregar o evangelho, porque tem muita gente que precisa ser visitado pelo Espírito Santo, tem muita gente que precisa receber esse dom do Espírito Santo, tem muita gente que precisa ser salvo, ser liberto, ser transformado, e você tem a mensagem que liberta, nós temos a mensagem que salva, nós temos a mensagem do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. Ele é a verdade que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você e eu, nós precisamos sair daqui e convidar as pessoas: vem para Jesus, encontre-se com o Mestre, Ele te chama, Ele está esperando por você, você pode ter a vida eterna em Jesus. Isso você tem que falar com o teu colega de trabalho, você tem que falar lá na tua casa, você tem que falar com a pessoa que gosta de você, com a pessoa que não gosta de você, você tem que anunciar o evangelho. Para quem gosta de você, você fala com mais facilidade, para quem não gosta de você, você ora que Deus te dá a oportunidade. Amém? Para quem gosta de você, você vai falar com toda facilidade. Mas para quem não gosta de você, e as pessoas vão achar que você é meio diferentão, e na verdade é mesmo, você ora a Deus e pede para Deus te dar uma oportunidade. Senhor, me dá uma oportunidade para falar do teu amor para aquela pessoa que está me perseguindo. Me dá uma oportunidade de orar intensivamente por aquela pessoa que não te compreende, que não compreende as coisas do Senhor. Meu Pai, não me deixe agir pela racionalidade humana. Senhor, não me deixe agir pelos meus instintos. Senhor, me faz realmente ter a tua mente, a mente do Cristo vivo. Senhor, me dá autoridade na tua palavra, me dá ousadia para falar do teu amor, mesmo com quem não gosta de mim. Com quem gosta de você, você usa palavras. Com quem não gosta de você, para quem não gosta de você, para quem gosta de você, você tem facilidade, abraça, ama, fala com mais facilidade. Para quem de repente vira a cara para você, te maltrata, te persegue, você ora intensivamente e diz: Senhor, eu quero ver essa pessoa transformada, Senhor, eu quero ver essa pessoa liberta, Senhor, eu quero ver essa pessoa cultuando ao Senhor junto comigo.
Nós fomos chamados para isso. O Cornélio disse: olha, Pedro, imediatamente eu mandei te chamar. E o Pedro tinha a ideia do seguinte: eu não posso ter comunhão com aquela pessoa. Eu não posso entrar na casa de um ímpio. Eu não posso, porque eu sou judeu. O judeu tem uma particularidade. Eu sou um povo, eu sou muito santo para conversar com determinadas pessoas. Ou eu sou muito consagrado para conversar com determinadas pessoas. Meu irmão, o Senhor Jesus sentou com pecadores. Aliás, o Senhor Jesus marcou um encontro com a gente. E nós estávamos na mesma situação. Perdidos, distantes, e achávamos que éramos bons. Nessa noite é uma noite para a gente refletir e sair daqui e fazer a missão para a qual Deus nos escolheu. Sermos testemunhas vivas do Senhor e ter a ideia de que Jesus morreu por todos, em qualquer parte do mundo, em qualquer parte, em qualquer nação, aonde houver alguém que tema a Deus, aonde houver alguém que faça o que é justo, que tenha disponibilidade no coração de ouvir, o Senhor salva, o Senhor transforma, o Senhor liberta. Talvez a tua pergunta seja a seguinte: mas pastor, e se aquela pessoa não se mostrar nem um pouco interessada em ouvir a mensagem do Senhor Jesus? Talvez seja essa a tua indagação, mas e se eu encontrar com alguém que não dá crédito? E se eu encontrar com alguém dentro da minha casa, da minha família, que não quer ouvir? Se ele não te ouvir, faça o seguinte: fale com o teu Deus. E não fale de Jesus para ela, fale dela para Jesus. Entendeu? Se alguém não quer te ouvir, então não fale de Jesus para ela, fale dela para Jesus. E conte: Jesus, eu quero que ela esteja nos teus caminhos. Eu quero que ela se converta ao Senhor. Eu quero que ela conheça a ti. Em algum momento, aquela pessoa vai ter alguma situação na sua vida que de repente vai te procurar e dizer: olha, fala alguma coisa para mim, eu preciso ouvir alguma coisa. As pessoas vão ouvir de Jesus, seja na situação boa, ou seja em situações difíceis. Em algum momento, alguém vai querer ouvir falar. Então, versículo 46, para a gente encerrar. Pois ouviram falar em línguas e exaltar a Deus. Eles foram batizados, cheios do poder do Espírito. Não tenham sido nem batizados nas águas ainda, mas receberam o dom do Espírito Santo ao ouvirem a mensagem. Mas pode isso? Pode. Quem manda é de Deus. Eu lembro do testemunho do pastor Aguinaldo dizendo que entrou aqui, eu lembro, ele estava sentado ali, lá no terceiro banco de lá para cá. Pastor Aguinaldo ainda meio chapadão, na época, né? O Aguinaldo, meio da chapadão do negócio, das drogas lá, e o Senhor usou alguém daqui para falar com ele lá, no mesmo instante. Ele foi batizado com o Espírito Santo, foi liberto das drogas no mesmo instante, na mesma hora. Deus pode fazer isso? Pode. Deus pode fazer tudo, e eu e você precisamos crer. Por isso que Deus tratou com Cornélio, e Deus tratou com Pedro. Com Pedro, para Pedro entender que ele precisava pregar para todas as pessoas sem acepção. E para Cornélio entender que sua religiosidade ainda não era o suficiente para que ele fosse salvo. Ele precisaria ouvir de Jesus. E aí o que aconteceu? 47. Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? E eles receberam o Espírito Santo como nós. E aí, versículo 48. Então ordenou que fossem em nome de Jesus. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles por alguns dias. Sabe o que é isso? Isso é exatamente o que Jesus mandou.
Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Depois do pessoal ser batizado, o pessoal ainda disse assim: fica aqui com a gente mais um pouco, porque a gente quer saber um pouco mais de Jesus. Olha só, nessa semana eu profetizo, eu declaro, libero uma palavra para a tua vida, que você será um apóstolo Pedro, ou alguém como Pedro, na vida de alguém como Cornélio. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, para que você seja um mensageiro de Deus. Que você entenda que nós entendamos que Jesus não morreu só por nós, Jesus morreu por todos, e nós precisamos povoar os céus e esvaziar o inferno.